No último vídeo, nesse mesmo canal, eu reagi ao que o Igor 3K falou do Monark sobre a construção de todo o podcast Flow Podcast, que era o maior do Brasil, e foi o pioneiro. Agora a gente vai ver o que é que o Monark tem a dizer, tá certo? Eu vou reagir com vocês, então se inscreve no canal e deixa seu like. Esse aqui não é um vídeo resposta, esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui Pausa tentando aí. entender melhor. É claro que é um Eita. vídeo resposta. Caralho. Porra, O nosso lado é o quê, mano? Eita, começou zoando já o Monark. Caralho, É um vídeo resposta. não é, é claro, começou mentindo já, começou bem, vai, vamos lá. Então, O tá que bravo. acontecendo, que tá Esse envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e essa é, Ué? eu não pretendo Pausa aí, paga o contrato então, cara. Paga a porra do contrato. É. falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá Vamos bom? lá. Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia. Pausa aí. Eu conheci Eu total Oh. escolhi o Flow, tipo, eu fui... O Igor. Na verdade, o Igor falou, vamos fazer um projeto? Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a o menor Igor ideia do falou que era isso. podcast, o que seria o Flow. Inclusive o nome Flow fui eu que dei, tá? Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom? Então, eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. o Monark em 2016, Eita. quando eu me mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida Quem dele, conhece o aquele Monark sabe. barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. O Igor fica enfatizando muito o eu, né? Pra vocês entenderem aí. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida Que ali, era cara? o Eu tinha os meus canais no YouTube. Sim, sim, Eu esse era mesmo. reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro. Com dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que Minecraft. agora não dá mais. Pausa Ele aí. era sócio. Não é que eu tava completamente improdutivo. Eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba, de vídeos curtos Antes de do publicidade. começo do Que não deu TikTok. certo essa empresa, mas não tava improdutiva, tava Tipo fazendo alguma comercial? coisa. É tipo comercial, fazia comerciais curtos pra internet. De uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e tava Ó, gente, só falar aqui, o Monark, né? Ele estourou, né? No Minecraft, né? Jogando Minecraft, começou no Minecraft, se eu não me engano, ele foi o primeiro, então foi um dos primeiros a bombar o jogo, entendeu? Aqui no Brasil, né? Porque até então, na época que o Monark começou a jogar Minecraft lá em 2011, meio que as empresas não permitiam isso, né? O Minecraft foi o primeiro a Mojang foi a primeira a deixar, né, permitir, né, porque era uma divulgação grátis, né, os caras jogavam e divulgavam o jogo deles, né, então o que é que aconteceu? O Monark, ele já falou isso, né, que o primeiro milhão dele foi com 23 anos de idade, entendeu? Então tava muito bem ele, então apesar dele ter falido empresa, sei o que e tal e tudo, ele tinha grana guardada, não tava ruim não, viu? guardado, tava no PayPal, tava em dólar, alguma coisa assim Isso. que ele falava na época lá. E ele tava numa pira meio esquisita porque ele tava vendo que ele não tava fazendo dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha do que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá Pausa. no final de Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Por quê? Porque eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta, dava soco na geladeira quando eu era moleque. Eu sempre tive, isso é uma coisa minha mesmo. Quando eu fico irritado, eu dou soco nas coisas. Teu passado te condena pra caralho. tá Ah, ligado? cara, isso é um jeito meu de desestressar, pô, normal. Caralho. Só falar uma coisa, esse negócio de ter falado que só tava gastando dinheiro mais do que tava conseguindo.
era por conta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Por conta, vê se tá gravando, né, gente? Senão eu tô falando aqui à toa. Tá gravando. Por conta que ele começou a falar sobre política no jogo de Minecraft. O jogo de Minecraft que sempre foi o público meio que pra criança, né? Adolescente até 13 anos pra baixo, entendeu? Então o público mais forte são esse. E o público começou a sair porque ele tava falando sobre política. Política, entendeu? Simplesmente. 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele. Pausa aí rapidinho. Pera aí, rapidinho, vai. De quanto era por mês esse contrato? O contrato do Igor ou o meu? O meu do era. Igor. O do Igor, não sei se falar o contrato dele, acho que era uns. Cara, acho que uns $8 mil, mano. Um negócio assim. Caralho, não então lembro. ele tava bem, hein, mano. Não, ele tinha um contrato bem. 8 doleta em 2016, ele tava bem pra caralho. Eu vi o pessoal falando que, tipo, o Igor não investiu, não. Alguém falou aí. O Igor investiu. Não fui eu que falei, tá? Foi alguém aí na internet que falou sem saber. Mas o Igor investiu pelo menos metade. Um pouco menos da metade, porque o aluguel da casa eu que pagava tal e tudo mais. Mas ele investiu dinheiro no Flow também. E eu também investi de igual. Não, mas então ele tava bem pra caralho. Aí ele vai falar que Então tem que dividir o flow no meio. ele arranjou o contrato pra mim. Na verdade, foi o J. David Jones que arranjou, ajudou a arranjar, mas eu só consegui o contrato porque eu já tinha fama, não? Eles não davam contrato pra qualquer um, né? De qualquer forma, eu fui um dos maiores, se não o maior, criador de vídeo de Minecraft durante um grande tempo Essa na foi a internet. fase em Sim. É isso mesmo que eu tava falando. É exatamente isso. O Facebook abriu contrato pra um monte de gente, depois meio que Isso, alguns cancelou e tal, porque eu lembro Isso. que abriu pra muita gente. isso. Quando eles estavam querendo bombar a parte de vídeo do Facebook. Isso. E eu nunca disse que o Igor nunca fez nada e nunca ajudou em nada. Eu sempre dei o crédito que ele ajudou, ele trabalhou. Vocês podem pegar os vídeos que eu falei, eu falo isso. Ele ajudou, ele trabalhou. E, claro, ele tem um mérito de pelo menos 50% da empresa, assim como eu tenho o meu mérito de 50% da empresa. Certo. Sim, e o Gameplay RJ, gente, não sei se vocês conhecem, mas o David Jones, ele, tipo assim, ele era o maior sobre comentar sobre jogos do Brasil, entendeu? O cara foi gigantesco, entendeu? Sei lá, eu não sei quanto inscrito tinha, mas a última vez que eu assisti David Jones, assim, assistindo mesmo, toda vez que ele postava, foi por aí, 2016, tudo tal, ele tinha uns 8 milhões de inscritos, entendeu? Já. Hoje deve ser bem mais, né? Quase o dobro, acho. E, gente, o David Jones, ele, acredito sim que ele tem uma relevância pra caramba, gigantesco o cara é. E ele cresceu com o Igor ali, né? Morava perto e tudo, né? Então eles têm a mesma idade e tal e tudo. Cresceu, então, acredito sim que o David Jones tenha arranjado, não o Igor, né? Mas o Igor pediu, né, pra o David Jones, e o David Jones conseguiu o contrato pro Monark, entendeu? O Monark era gigantesco, gente, vocês não tem noção. Se o filho de vocês joga Minecraft, ainda hoje em dia, é porque esse cara começou lá atrás, Monark, entendeu? Sem passar pano nem nada, é só um mérito dele do passado. Dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Pausa Ou aí. talvez Eu nunca um disse que eu contrato tava relevante pra caralho. Não sei onde ele falou que eu falei que eu tava super relevante. O que o pessoal da internet falou, e ele deve estar usando algo que outras pessoas falaram e tá colocando como se eu falei, é que eu já tinha uma grande fama naquela época. Eu tinha uma grande fama, eu era muito conhecido. Eu era muito mais conhecido que o Igor, apesar de o Igor não estava, tipo, mal das pernas. Como Mas eu é falo. porque você chegou quando era mato. Chegou quando era mato. O Igor, eu vim saber do Igor por causa GTA dos jogos de... GTA? Como é que é o nome? GTA, RP? Os piratas lá. É, Se ele chamavam era- dos piratas. Ele era um dos caras que Isso. trabalhava junto com o David Jones. O David Jones era. Tinha vários caras que trabalhavam junto com eles. Um desses caras era o Igor. Mas em questão de relevância na época, eu era muito mais relevante. Mesmo que eu estava numa fase ruim, Vou dar um exemplo aqui, deixa eu terminar. eu cheguei a ser muito mais conhecido que o Igor. Com certeza. Sim, muito mais conhecido que o Igor. Sim. Sim, porque, tipo assim, o Igor trabalhava com o David Jones, aí foi um cara ali que o David Jones deu um suporte, né, assim como outras pessoas, né, funcionários, né, amigos também, de longa data e tudo, e o Igor começou a fazer as paradas e aprendeu com o David Jones e, né, teve essa escalada. A segunda pessoa foi o Monark, né, ele conseguiu também se escalar, e acredite, gente, o Igor, os dois, né, estavam ficando um pouco apagados em relação aos jogos, né? Os dois, mas o Monark foi gigantesco, cara. Gigantesco, vocês não têm noção o quão o Monark foi gigantesco. Eu falei isso porque eu era consumidor do Monark da época do Minecraft. Quando eu comecei a falar em política, também não me interessei, não entendia. Só anos depois, no Flow,
né, no Flow que eu vim saber do Monark novamente e nem lembrava quem era ele. Nem lembrava que era o cara do Minecraft. Foi tipo 1 ano depois de Flow que eu lembrei que, assim, quem era esse cara. Aí eu, será que é o meu Monark? Aí depois eu pesquisei um dia. Pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez. Eu pintei a sala. Ou da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Gian as cadeiras lá no Santos Clube, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia. Sim, eu lembro desse tinha episódio. um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei nada, isso que eu tô citando 3, dizer que eu não agreguei nada. Bom, pausa, eu não disse, eu nunca disse Também já ia falar que o Monark nunca disse isso. que ele nunca agregou em nada. Isso aí eu nunca disse, né? Sempre falei que ele trabalhou, ele ajudou. Foi, não sei, tipo, quiserem O que fazer um vocês corte, o pessoal que vai cortar esse vídeo e colocar a parte que fala, não, o Igor trabalhou, ele ajudou. Eu falei isso. Eu nunca disse que ele não fez nada. Que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente estava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê. Sim, não ele faz muito escolheu. sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele Bom, tá eu não dizendo que disse tinha isso. nessa época, Eu não disse isso, que eu financei talvez tudo ele sozinho. esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só. É, verdade. Né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, Porque aí começou a falar sobre política. e os vídeos não funcionavam mais, ele parou. Então ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeo de Minecraft, que foi Sim, sim. Uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então, assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não Isso fez é uma sozinho. verdade. Não, né? não é que eu vou... Não é que ele voltou, é porque vai falar isso, mas é porque o Monark continuou sendo ele, só que falando sobre política, e já tava há muito tempo falando sobre política. A diferença é que mudou o formato e tudo e tal, parou de jogo e foi realmente pra um bate-papo. Tipo, ó, beleza, eu não tava com... Você voltou a ter uma relevância forte quando o Flow vira o Sim, Flow. sim. Com certeza, eu tava num momento da minha carreira que eu estava passando por uma fase de Eu transição. comecei a assistir o Flow por sua causa. Porque Sim. eu lembrava do Igor vagamente dos episódios dos Piratas, porque na maioria das vezes era só a voz, né? Não tinha a carinha deles. E o Igor também tinha uns vídeos de... The King of Fighters? Isso. É. Pode crer. Eu não sou tão fã de The King of Fighter, mas ele aparecia na minha timeline. E ele joga bem jogo de luta. Já pra caralho. Já você, eu tinha a lembrança de você ser do Minecraft, de você ser do videogame, certo? Fátima Bernardes e tal. Então, eu era bem conhecido. Mas aí, tipo assim, eu comecei a assistir o Flow porque eu vi como se fosse você mais velho. Pode crer. Vamos dizer assim, tipo, foi a minha visão de caralho, mano, esse maluco envelheceu e tá com as ideias legais. Tipo, mais ou menos isso, tá ligado? Não, legal. Sim, tipo, claro, o Flow foi um boom de relevância pra mim e com certeza O pro que Igor. chegou pra mim foi o Ideias Radicais e o Léo. Tá ligado? O Léo O ainda Léo foi nem em tanto Curitiba pra mim, ainda, o né? Léo. O Léo não foi já aqui em São O Paulo. engenheiro Léo? É. Acho que foi, sim. Engenheiro Léo não. Pra mim não. E pra vocês? O Léo acho que foi em Curitiba também. Que é amigo meu. É. Conhecido meu, tá? Ele me ajudou. O Léo, inclusive, me ajudou na época do Console Jogos Brasil. Ele deu uma força pro meu vídeo e me ajudou a bombar os vídeos de Minecraft. Ah, que legal. Como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única Sim. coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem Então, também pausa a aí. narrativa. Cara, dá a entender que é como se o Igor tivesse se defendendo de uma coisa que ele não tá sendo atacado, entendeu? Porque, pelo que eu tô vendo, pelo que eu conheço os dois pela internet, não tinha isso, entendeu? Então o Igor eu sinto que ele tá atacando quem atacou ele, não o Monark atacando ele, entendeu? E sim a internet atacando ele. Veja, eu não Por causa destruí de contrato. tudo, entendeu? Teve uma crise que não foi causada... Tipo, Foi beleza, por ele. foi causada por mim, Foi. mas aí o cara ignora que
foi causada porque eu era polêmico, certo? E o Flow começou a bombar pra caramba por causa das minhas exatamente. polêmicas. Eu sou testemunha viva disso, porque eu reagi a várias. Inclusive, se o Monark não tivesse falado aquela merda que ele falou, pode ter certeza, pode pá, não seria nada na frente do Flow, entendeu? Que o Monark no Flow, o Flow é tipo um auge se ele toma o trono, entendeu? Toma o trono. É porque o Monark, né, chegou no limite, né? Ele é polêmico demais. Chegou a um ponto que a polêmica foi absurda, né? Então, aí, tipo, o Flow surfa e cresce por causa de uma parada. Quando essa mesma parada causa um problema, eu destruí o Flow. Não destruiu tanto que ele tá aí, né? Tipo, claro, ele deve ter, junto com a equipe lá, né? Que ele herdou a equipe e toda uma estrutura que nós construímos juntos. E herdou as contas também. Como a gente já conversou, a gente já conversado, não sei como é que vai sair no corte aqui, mas a gente já tinha falado sobre isso, porque a máquina Flow ficou muito grande. Sim, sim. Ficou muito grande e só tinha uma entrada de gasolina, que é a gasolina das polêmicas do Monark. Sim, sim. Entendeu? Mas muito porque ficou muito grande a máquina foi por causa do Igor também. Ele que sempre tinha esse desejo expansionista desenfreado, né? Mas ele ficou com a credibilidade, ele tinha o nome Flow, né? As pessoas queriam ir lá, né? Já tinha, tipo, não é como se tivesse destruído o Flow. O Flow não foi destruído. O Flow passou por um momento difícil. Mas destruído, não foi destruído. Eles tinham a casa, tinham os equipamentos, tinham toda uma equipe trabalhando, um monte de podcast, a empresa de vinho. Tinha como eles começarem do zero, na verdade, se tivesse perdido tudo. Do zero, muito bem. A agência, um monte de contato. Não destruiu o Flow. Teve um problema. Teve momentaneamente, alguns não foram... Não, 100%. Talvez o que ele tá falando de destruir seria destruir a parceria. Ele não destruiu você não destrói o Flow. Ele que tá talvez falando como se tivesse destruído o Flow. Então, eu tenho a impressão de que ele tá falando de destruir a parceria. Ó, criamos uma coisa juntos aqui e o Monark foi lá e destruiu a parceria. Eu não destruí a parceria, eu tava fazendo o que eu sempre fiz. Eu não mudei, eu continuei do mesmo jeito que eu sempre fui. E acabou com isso, né? Fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Não destruiu tudo, isso é mentira. Narrativa que a gente teria criado com o estúdio que tinha na época para tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, lá, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse: ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Isso é verdade. Ele voltou. Isso é verdade. Não que eu tava no bastidor, né? Mas que depois da polêmica, o Monark continuou indo, entendeu? O Monark, né? Ele não tomou, na verdade, exatamente um cuidado, né? Pra não falar mais merda. Mas aconteceu outras coisas também. Né? Que o YouTube foi bloqueando ele também, entre outras coisas. Aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow. Aquele foi muito vacilo você ter feito aquele. Então, aí quando aquele foi vacilo. Foi porque ele é um militante porque israelense. Aquele vídeo, e o André é um cara inteligente pra caralho. O André sabe que você não fez o que fez. O que ele falou que, tipo, praticamente ele disse que você fez. Então não era pra ter sido um vídeo de comida de rabo no Monark, porque foi aquilo, tá ligado? Foi. Aquele era pra ter sido um vídeo de, tipo assim, Monark, não é legal você falar sobre isso. Tipo, como fosse se arrependendo e pedindo desculpa. E teve outra desculpa do Monark também, eu tava bêbado, sei o que, que não colou muito bem, que ele continuou falando as mesmas merda depois. Por causa disso, porque pode trazer isso, porque a história é assim, assado. Mas não foi isso que rolou. Eu assisti esse vídeo. Aquele foi o vídeo de tipo, traga o Monark aqui, vamos bater no Monark aqui, tá ligado? Exato. Isso não foi legal. E quando eu falo que eles estavam tentando destruir, me tirar da empresa e tudo mais... Era eles uma galera, tipo a Globo, uma agência de inteligência, um monte de gente, os esquerdistas, um monte de influenciador não queria
que eu fosse no Flow. O que o Igor fez foi ceder às ondas dos meus inimigos Inimigos e ficar não, poxa, tu tava defendendo um partido nazi. junto com eles, entendeu? É isso que ele fez, entendeu? Eu nem sei como é que o Kim Kataguiri também não foi cancelado a esse ponto de perder o cargo, que ele também concordou. Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow Tamarão desde o começo, lá. não. O que eu acho é, ele cedeu à pressão e se uniu aos meus cedeu à inimigos pressão. pra... Mas você não nega que é uma pressão forte pra caralho. Não, eu não nego. E que ela já vinha, é uma onda que já vinha, mas chegou de tsunami. Veja, e eu assinei o contrato e deixei tudo na mão dele, porque eu confiava nele, certo? O que me deixou puto, que me veio fazer, eu vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde, entendeu? Nem O que paga. eu achei filha da putagem. Pronto, é só esse ponto aí mesmo. Essa confusão todinha. E não precisava desse vídeo, resposta do Igor. Era só pagar o Monark. Não tá o contrato, não tá feito. Por mais que tenha muita gente que diga assim, o Monark não merece, sei o que, tá e tudo. Beleza, mas o Monark ficou tipo com 10%, entendeu? Do que o Flow vale hoje. Vale, sei lá, o que? Mais de 100 milhões. Como o próprio Monark já falou em outros vídeos, foi o Igor também, né, que falou. Mais de 100 milhões, ele ficou com 10 milhões, tipo, poxa... Então só tá pagando e o Igor não tá pagando nem as parcelas, nem um acordo cumprido, muito menos do que foi o acordo, entendeu? Então ele tá pagando nada, cara, ele tá dando calote a essa. O Igor, o Monark tá errado, sim, muitas coisas, tá, e tudo, mas contrato é contrato, pô, não fez um contrato, não fez um acordo, construíram junto, ou eu sei que o Monark deve ganhar bem menos mesmo, ok, 10 milhões só. Pelo que o Flow vale, por causa também das merdas que ele fez, entendeu? Causou muitas dívidas do Flow, sim, entendeu? Mas tem que pagar o cara, pô. Paga esse livro disso. O Igor tá sendo caloteiro. E é uma filha da putagem. Sim. Né? Então, Se não tá pagando, é. porra. Chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui. Existia um complô pra tirar eu do Flow. Que existia um complô. Entendeu? E o Igor cedeu a esse complô. Esse é o fato. Mas aí conversaram Flow eles. Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream. É o que tá acontecendo com o Cazé agora. Não, bem pior. Bem pior. Não, sim, mas tipo, a orquestração é meio parecida com o que tá acontecendo Sim, com o e é Cazé. uma organização organizada É, organizada. pela militância corporativa. Que queriam me destruir. Tudo isso documentado na internet. Destruir é forte não demais. precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Essa que é a verdade. Então, pausa. É uma verdade. Tipo, acabou o Flow nessa estrutura gigante. Sim, certo? mas o Flow mesmo, somente o Flow, que é o Igor, o Monark e o Jean, tinha. Dava pra começar do zero se tivesse perdido tudo, se tivesse botado fogo nos equipamentos, tudo. Dava pra começar de novo. Mas pra pagar realmente os outros canais, complicado mesmo, viu? E veja, eu não quero nem discutir. Foi um cancelamento planejado, feito por meus inimigos políticos, que eu tinha muito. E isso aconteceu. O Igor estava envolvido nesse cancelamento? Não, mas ele cedeu pra esses caras, entendeu? Assim como eu também cedi. Vamos ser 100% honesto. Você também cedeu. Cedi porque eu queria também proteger a empresa e deixar que eles tivessem uma chance de sobrevivência. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato, entendeu? Isso que me deixa puto. Aqui a gente E vai outra falar coisa mal, que me mas- deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Foi um contrato, assim, sem correção de juros, um contrato... Não, mas aí, Cara, eu Monark, conversei com o aí, advogado... aí é a parada dos cassinos, Monark. Você assinou porque você quis. Ah, beleza. Eu tá assinei ligado? porque eu quis. Você assinou porque você quis. Ah, certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato da hora. Não é um contrato eu justo, prefiro olhar entendeu? do ponto de vista do seguinte: é o contrato que o Igor fez naquele Não foi nem o momento em que Igor tava que fez. fudido. Não foi o Igor que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Sim, Ele assinou, também leu e entendeu o seguinte, mano, esse maluco aqui que tinha 50-50 comigo, ele tá saindo com menos de 5% da coisa.
tá ligado? Ou seja, tô dizendo assim, desceu tanto a coisa que é isso. No Que final deu- das contas, Sim, que o que deu pra pagar realmente é isso, menos que 5%, sim, que, né, trouxe prejuízo enorme, tinha muita coisa pra pagar. uma empresa que vale 100 milhões, como você Mas disse, um contrato sem você co- tá saindo com 10 Como milhões falou para receber o parcelado num juros em que você vai Não, sem perder juros. metade da... É. Então, num juros que não existe, Então, que mas você esse vai negócio perder eu conversei metade, com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, não existe isso. não existe, isso tá errado. Tá errado. Mas é o seguinte, você sabe ler, você assinou. Beleza, mas olha a Entendeu? pressão que eu É. tava também, né? Ah, então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele de um lado tá numa situação em que a grana acabou, em que o protagonista daquele momento, viu, Igor? Naquele momento ele era o belo da coisa, mano, ele era o belo do Soweto ali, tá ligado? Naquele momento o Monark sai e, mano, eu sei, eu reagi a vocês, irmão. Uma thumbnail nossa só bombava se eu colocasse Monark falou merda, Monark calou fulano, Monark não sei o que ciclano. Não é se eu botasse Igor fica espantado com... ninguém assistia, tá ligado? Sim, a Ou verdade- seja, você era o vocalista. Eu puxava as visualizações. Você puxava as visualizações do Sim, com certeza. Flow e nossa. Sim. Então, quando você sai, As views cai tudo, cai dinheiro, então era o arco que dava pra fazer no momento, né? você deixa a coisa não só no preju de não ter, de perder patrocínio, de perder monetização, de quase perder o canal, tá ligado? Que passou na beirola ali de perder o canal pro YouTube, Sim. de todo mundo ser considerado monarque, tá ligado? E o Igor fica no zero. Então, tipo assim, o contrato pode ser cuzão pra caralho naquele cuzão, momento, Isso. tá ligado? Sim. Mas É. naquele momento Era o específico, que dava. entendeu? Ele não é tão cuzão. Ele se torna pra mim cuzão no momento em que ele não te paga e no momento em que ele também É, não chega e diz assim, ô exatamente. Monark, na moral, naquela época ali também tava foda. É Não, uma aposta que eu ia ter que Sim, ele poderia corrigir isso hoje, pô. tirar o dinheiro do meu bolso que eu Conversa. guardei e tal, que foi o que ele fez, tá ligado? Assim como você, quando criou o Talks, você também tirou do seu bolso, do dinheiro que você tinha. ele Você não pegou tirou do dinheiro emprestado do... com a galera. Mas ele. Sim. Entendeu? Olha, Piorou, se ele pegou emprestado, piorou, cara. não, com certeza. Ó, eu não tô dizendo que não foi barra pesada o que aconteceu no Flow. sim. Eu nunca disse isso, inclusive. Foi barra pesada e tudo Uhum. mais. O que me deixou puta é não me responder e não me pagar o contrato. Não, e, isso aí tá errado pra E aí, caralho. não me pagando o contrato e comprar Mercedes de 300 mil. Isso aí entendeu? tomara que ele explique, né? É, eu quero ouvir chegar nessa parte aí. Decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. Não, O que pausa. Não sobrou acabou, não é assim. Acabou, Monark. Não, Uma empresa que perde o patrocínio, perde a Mas monetização. tem toda uma relevância, cara. Mas e daí, Monark? Nós vivemos de monetização. Então, mas beleza. Exatamente, tem relevância, mas não tem dinheiro. Então acaba, pô. Eu posso ter uma relevância enorme, entendeu? Aqui no YouTube em algum momento e tal, mas enquanto eu não farmar com isso, ganhar dinheiro com isso, eu vou ter que me dedicar mais ao meu trabalho CLT, pô. Você acha que o Flow conseguiu chamar É o que dá presidenciável logo após, que não foi Não, por não causa- foi logo após, Monark. Foi logo, Pera foi aí, no irmão. mesmo ano. Não foi logo após. Foi no mano. mesmo ano. Então, mas foi depois de todo um trabalho de Mas reformulação. beleza, que mas você acha que... o Igor praticamente transformou o Flow num novo Flow. Beleza, mas É, transformou ligado? algo que existia, certo? Sim, transformou algo que Tipo, existia. você não pode... Só porque perdeu os patrocínios, não acabou toda a história. Eles ficaram quase 2 meses sem monetização. Beleza, mas E não- só Deus mas sabe você se ia Mas ter aí de você volta. tá olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só porque... Não é isso Não, mesmo. não, nada a ver, cara. Nada a ver. Monark é uma empresa, é o Cara, CNPJ. Por isso que eu falei, ó, vocês se Pera aí, fuderam deixa eu quando falar, viraram deixa eu falar. CNPJ. Não, deixa eu falar. Cara, ó, não é só isso. Não é só isso. O Flow tinha toda uma construção histórica, cara. Toda uma construção histórica. Uhum. Tipo, a relevância do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante, entendeu? Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Sim. Certo. Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Não pode falar isso também, né? Mas ele tava no ponto de perder até o canal. O Flow era literalmente o canal. Mas foi por isso que eu Eles aceitei. perderam você, Monark. É essa parte que você tá tirando da equação. É verdade. Então, Mas Porque o Monark era o principal, pô. Se perdeu ele, o Igor tinha ciência que o Monark era o pódio ali, né? Era o troféu, entendeu? Era o caixa que fazia o dinheiro, entendeu? Então realmente teve que fazer uma reestruturação. Tanto que o Igor foi, sinceramente, foi uma bosta nos primeiros episódios do Flow sem um Monark, entendeu? Pra ele falar e tudo, não falava. Foi difícil pra ele se soltar, viu? Tinha- E nem é tão polêmico que nem um Monark.
Poxa, ele só tava ali mantendo, tentando, né? Tudo o resto, cara. Era. Que resto, mano? A Esse homem equipe- quase não abria a boca antes de você sair. Mas tinha a equipe, É verdade. Ele cara. veio falar alguma coisa, ele veio puxar o negócio depois que você saiu. Mas e a equipe? Não vale de nada ter Verdade, equipe, verdade. ter os estúdios prontos, Então, mas esse ter povo- uma esse- rede de... É porque a responsabilidade foi toda pra ele, pro Igor. Ô, Tá, isso não vale nada. Esse povo é funcionário. Mas veja... Esse povo quer saber de ganhar no dia 5 e dia Mas 20. aí, beleza, aí você tá pensando só na parte de dinheiro, você não tá pensando na parte de todos os contatos com o Flow. O nome do Flow é gigantesco até É hoje. gigantesco até E você acha hoje. que isso não é por causa do que era construído? Então, mas é é isso claro que eu quero que dizer. era. Mas o acabar que ele tá falando não é acabar de tudo. Mas o acabar financeiramente Não, é quase ele a fala morte que da acabou de empresa, tudo. Monark. Não é quase a Quantas morte da empresas empresa. não morreram que tinham uma relevância da porra, morreram por causa da morte financeira da empresa. Mas veja... Quando foi a existe- última vez que tu comprou um filme pra sua máquina Kodak? Mas, cara, mas... Viu? E olha a relevância de uma Kodak. Mas existe uma relevância ainda do Flow? Ou você Ah. acha que não existia? Não. O Flow nem se compara com o Flow que era antes. Não, mas beleza, mas tinha, não tinha? Ele não herdou uma relevância? Herdou uma relevância, mas ele teve que fazer uma como é que se diz? Reestruturação. Ele praticamente modificou o Flow todo. O Flow hoje é outro, ele só tá no mesmo estúdio. Beleza, mas tinha algo pra modificar, entendeu? Certo? Ah, sim. Você tinha algo pra modificar. Tinha algo pra modificar, não é como se esse algo acabou. Não é como se ele tivesse criado algo do zero. Sim, o Igor, ele recebeu uma responsabilidade enorme de tentar manter o Flow era com o Monark e ele não conseguiu a ponto dos outros podcasts ultrapassar eles, entendeu? O Flow era o primeiro lugar, entendeu? Primeiro, aí depois ficou Podpah, Flow e Vilela, e depois o que? Agora é Podpah, Vilela e Flow, entende? Pelo menos assim que eu conheço dos maiores. Acho que é nessa lista. Mas na minha opinião, o único algo que você tinha, no caso do Igor, era o fato de que ele aparecia junto com você, mas Pô, ele quase não abria cara, a boca. você tem um canal com algoritmo, com na mente de milhões de pessoas que o Flow existe, com 1 bilhão de contatos que o Flow tinha. Então, mas e o com a Flow- relevância, mas o Flow porque tinha as um pessoas hate ainda queriam, absurdo, mas Monark. eles ainda queriam ir no Flow. Tanto que ele conseguiu Não, um monte de convidado. Fora que houve uma grande campanha. Mas pra ele, Houve uma grande- conseguir esses. Ele, Cara, deixa eu ele falar- teve que tirar você, Monark. Deixa eu falar, mano. Deixa Ah. eu falar. Eu tenho que falar. É importante. Deixa ele falar, deixa o Monark desabafar, deixa esse vídeo aqui, o vídeo resposta. Vídeo resposta não, a resposta do Monark. Pra mim. Você não pode ficar me cortando, tá ligado? Tô muito adrilles hoje. Tá muito adrilles, Tô cara. muito Tá muito adrilles. adrilles. Tipo, existia toda uma relevância, tanto que o Rafinha fez uma campanha. Sim. Tipo, o Flow era nacionalmente conhecido. Nacionalmente conhecido. Não é como se ele não tivesse ficado com nada. Ele coloca como se ele tivesse começado do zero a parada. Uhum. Como se tivesse Sim. nada. Quase lá, hein? Ah, para, cara. Como Quase que lá. quase lá? Quase não, lá. para, você tá maluco, mano. Você tá maluco. É que você tá tirando da equação o fato Não. de que você saiu, Monark. Cara, Você sair foi uma pancada Não, mas muito também não forte. foi uma- Cara, eles tinham um Foi. Por mais que tenha contato, não era a mesma coisa. monte de programa, um monte de programa. Tinha uma agência, tinha empresa de vinho, entendeu? Tinha a equipe já estruturada. Uma coisa é ter equipe estruturada. Você tem um trabalho de construção que tá pronto, Ah, cara. sei lá, velho. Ah, para, cara. Você tá Eu assisti viajando. eu assisti os primeiros episódios, mano, era ridiculamente inferior, velho. Era até doido, era. Foi de. Sabe quando o pessoal fala assim, isso foi de. Como é? De 8 a 80? Não, de 0 a 100 muito rápido. Esse aí foi de 100 a 0 muito rápido. Cara, mas não tem a ver E isso. você, quando monta o Monark Talks, a sua audiência foi a prova disso. Mas Uhum. ele A tinha... sua audiência tão grande no Monark Talks Cresceu tão grande que derrubou de novo. foi tipo tapa na cara de dizer assim, caralho, essa porra só funcionava por causa do Monark. Não, cara, continuou funcionando o Flow. Não, por não quê? do mesmo jeito, Você acha mas- que se o Igor tivesse criado podcast do zero, sem a marca Flow, sem toda a Não, equipe... não. E ele ia estar na... Mas como eu teria disse, conseguido mas como eu disse, ele era o segunda voz, Monark. Mas beleza, ele tinha... Ele era o segunda voz que agora tava comandando, tendo que pagar os músicos, tendo que pagar o show, tendo que pagar Alessandro, tudo. mas ele tinha algo pra reconstruir, cara. Ele tinha... Sim, tô entendendo, lá do Monark, sobre estrutura, que tem como começar de alguma forma. Tinha algo pra... Ele não começou do zero. Já tinha o estúdio pronto, o cenário, a lembrança das pessoas, lembrança. a rede de contatos. Mas essa lembrança também Isso é cobra. nada. Essa Mas- lembrança também Mas cobra. isso traz audiência, cara. Traz audiência. O fato dele ter o acesso a 1 bilhão de convidados, se fosse um podcast do zero que ninguém conhece, você acha que ele ia conseguir os convidados não que ele ia. conseguia? Eu mesmo já tentei o podcast aqui, só entrevistando artistas daqui do meu bairro. Tinha um pouco da estrutura, bastante edição de vídeo, né? Que não dava pra fazer live ao vivo, né? Porque a internet, né? A estrutura também não aguentava e tudo. Mas se eu tivesse só o nome Flow na época, ou inventado o nome
Flowcast, em vez de ser podcast, entendeu? Pelo menos pra passar ali por perto do Flow na época, meu filho teria pelo menos estourado um pouquinho, pelo menos conseguir dar uns inscritos aí. Mesmo que seja pela polêmica do nome. Nenhum. Não ia, cara. Mas você concorda que também ele só conseguiu trazer esse monte de convidado porque ele praticamente teve que apagar a sua existência e dizer assim, a todo vento, a toda hora, de o Monark pensa uma coisa e eu penso uma coisa totalmente diferente, eu sou diferente, o Flow é diferente, todo mundo é diferente, é só o Monark, é só o Monark. Foi de Flow pra Low. Praticamente fez isso. Então, ele Um teve que me downgrade. jogar pros leões. Exato. E pisar na minha E isso cabeça. fez com que É. também continuasse trazendo gente. Beleza, mas isso, tipo, isso só prova que existia uma comunidade com qual ele falava que foi construída comigo lá. Sim. Entendeu? Então, Sim. ele destruiu o Flow, destruiu nada. Existia muita coisa ainda. Sim, Ainda era o sim. programa mais relevante do Brasil, cara. E destruiu o Flow? Ele era o programa relevante do Brasil. Era assim na internet, na época, assim embaixo. Não, eu destruí o Flow financeiramente. Assistia sagradamente Sagradamente Eita, falei besteira aqui. Mas assistia assim, perfeito o Flow todo até terminar. Eram umas 3 horas de podcast, mas assistia. E eu não fui eu que destruí, eu fui atacado por uma máfia corporativa e uma militância política, tá ligado? Do qual você não quis se dobrar. Qual eu não quis me dobrar e que ele aceitou se dobrar. Então não destruiu o Flow, não destruiu o Flow. Ele ainda tinha muita coisa. Tudo que ele tá, todo esse cenário que ele tá aí atrás, toda a equipe que tá junto com ele, tinha na época que eu construí junto com ele, pô. Então vai Sim. dizer que ele não herdou porra nenhuma? Não herdou nada? Não tô falando que ele não Começou herdou do zero? nada. Ele não começa do zero, mas começa bem baixo. Não, começa com uma crise. Sim, ele começa com uma puta crise. Beleza, ele tem o mérito dele de ter conseguido Esse homem fazer teve que um se manejo de renovar. crime, de crise. Você fez bancada com esse cara e você sabe que o Igor que fez bancada com você não é esse aí.